Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus que está no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, que é no capítulo 28, do verso 20 até o verso 22. Eu quero fazer uma leitura com vocês e quero que vocês façam essa leitura, que é a mensagem de hoje. Fez também Jacó o quê? Um voto. O que é voto? Vocês sabem o que é voto? É o mesmo que promessa. Viu? Aqui está falando voto, mas se tivesse tido... Fez Jacó uma promessa, é a mesma coisa. Fez Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. A pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Eu quero, nesta tarde, conversar com você, dentro da palavra de Deus, e a minha conversa hoje é muito para quem está, assim, tentando dar um direcionamento para a vida. Você sabe quando você se sente assim, totalmente desorientado, totalmente sem rumo, que você entende que a sua vida tem que seguir para frente, mas você não sabe como é que vai seguir, e nem tampouco você sabe o que é que vai acontecer, e nem tampouco você tem nenhum tipo de controle sobre o amanhã, sobre o depois da manhã, é alguma coisa totalmente indefinido para você, totalmente obscuro, e às vezes isso dá muita insegurança, quando você não tem assim pelo menos uma segurança no que é que vai ser amanhã, numa segurança como é que as coisas vão se conduzirem na semana que vem. Esse tipo de insegurança, pelo fato de você não ter nenhum tipo de controle do futuro. Às vezes nós precisamos pedir que Deus entre numa parceria com a gente. Precisamos que Deus entre numa parceria para a gente ter pelo menos aquela sensação de que estamos pisando em chão firme quando se trata de prosseguirmos a nossa vida e de irmos adiante. E aquela história, você está aqui se preparando para viver e você não sabe nada, tem coisas que você analisa com respeito à sua própria vida e tudo que você se analisa dão para você expectativas que não são muito boas, porque você não vê saída para as coisas. Você não sabe como é que você vai conseguir construir aquilo que é o desejo do teu coração. Como é que você vai refazer de repente a sua vida dentro de uma realidade que você desconhece totalmente. Aí você começa a viver por viver sem ter certeza de nada. Quando a gente está vivendo assim, talvez como muitas pessoas estão vivendo, no final desse ano, tentando saber como é que vai ser ano que vem. O que é que eu vou fazer? Como vou me manter? Como vou me sustentar? Como vou conseguir criar alguma situação de possibilidade para que eu esteja bem? E às vezes essa incerteza por não conhecermos o futuro é alguma coisa que às vezes pode nos abater e nos gerar altas inseguranças por conta da incerteza das coisas. Quando nós estamos assim, nós vamos aprender com esse cidadão aqui o que foi que ele fez. Quando ele estava diante de incerteza das coisas. Quando o futuro para ele era totalmente obscuro. O futuro para ele era totalmente incerto. Ele não sabia o que ia acontecer. E ele resolveu então fazer um voto. Para se segurar. Pelo menos com a ajuda de Deus e a presença de Deus naquela caminhada que ele estava começando. Eu digo assim porque daqui a algumas semanas a gente vai estar entrando numa caminhada para o ano de 2022. E 2019 para 2020, principalmente 2021, não foram anos fáceis. Foram dificílimos. Mas você sobreviveu, você está aqui. Aí você tem que entrar nesse novo desafio de um ano que se aproxima. E eu quero aqui, mais ou menos, pegar a experiência dele e trazer essa experiência para nós hoje. Pegar tudo o que aconteceu há centenas e centenas de anos atrás e contextualizar para o momento que nós estamos vivendo em pleno século XXI. Amém? Diz a Bíblia que um homem que era filho de Abraão,
foi pai, e a sua mulher teve gêmeos. E os gêmeos, quando estavam na barriga dela, diz a Bíblia, que ficavam competindo entre si para ver qual era o que nascia primeiro. Por que nascer primeiro? Porque dentro da cultura judaica e daquilo que Deus havia determinado, o menino que nascia primeiro, que era chamado de primogênito, ele tinha direito a uma bênção especial. Ele tinha sobre si uma bênção, que era chamada a bênção da primogenitura. E esse primeiro menino que nascia, ele tinha também alguns privilégios que o segundo não tinha. Ele tinha direito na porção dobrada da família. Porventura, se ele tivesse que receber uma herança, ele, por ser o primeiro, o mais velho e o primogênito, ele recebia a porção 2 vezes mais do que os irmãos que vinham depois dele. E geralmente todas as promessas que Deus tinha com o pai, essas promessas elas eram dirigidas muito especialmente para o mais velho, para o primogênito. Ele já vinha sendo simplesmente amparado espiritualmente por promessas e por coisas que Deus havia determinado como ordem de bênçãos sobre a vida dele, que o camarada ficava tranquilo, sabendo unicamente que ele vivia debaixo de uma promessa de Deus e que ele estava fadado simplesmente a dar certo, porque Deus tinha aliança, tinha compromisso, e tudo Deus abriria para ele, criando possibilidade de uma vida abençoada. E diz a Bíblia que quando eles estavam para nascer, começou a guerra, até que um colocou a perna ou o braço primeiro, e foi o Esaú, que nasceu primeiro. Depois veio o Jacó, e quando eles nasceram, que eles começaram a se entender como gente, eles já sabiam que quem tinha direito da bênção era o Esaú. Era ele que era o filho que tinha direito à promessa das bênçãos da primogenitura. Só que o Jacó nunca se conformou com isso. Ele sempre achou que ele tinha direito àquela bênção também, e ele estava lutando por aquilo, ainda que fosse necessário até mesmo trapacear para poder ter o direito da bênção. E ele percebeu, ao longo da vida, crescendo com o seu irmão, que o seu irmão não valorizava muito isso aí não. O irmão dele, o Esaú, não estava nem aí para esse caso de ter a promessa da bênção, de ter a bênção da primogenitura. Ele banalizava isso. Ele não olhava com tanta importância, ele não era criterioso com respeito ao direito de ser abençoado por Deus e de ter aquela promessa sobre a sua vida. Mas Jacó, ele era fissurado, ele era simplesmente obcecado pela ideia de poder ser abençoado, de poder receber aquela bênção. Durante toda a vida dele, ele sempre perseguiu bênção. Ele chegou a lutar com o anjo porque ele queria ser abençoado, e ele valorizava muito isso. Mas o irmão não valorizava tanto. E diz a palavra que ele começou a jogar com o irmão. O irmão dele era caçador. Um dia o irmão saiu para caçar, e quando voltou, ele, o Jacó, preparou um cozido muito bem feito. Depois que ele preparou aquele cozido, o irmão chegou cansado, muito cansado da caça. E o Jacó jogou com ele, dizendo assim: olha o cozido que eu fiz aqui. O Esaú, com fome, disse: me dá um pouquinho aí. Disse: não dou não. Eu só dou para você um pouquinho desse cozido aqui, se você me der o direito da tua bênção, porque a bênção que seja tua, passa para mim. O Esaú olhou e disse: rapaz, eu estou com fome. Eu não quero saber desse negócio de bênção agora eu estou com fome, eu quero comer esse cozido. Fica com a bênção aí, rapaz, me dá, é o cozido que eu quero comer, que ele estava com muita fome. E banalizou uma coisa sagrada, uma coisa de Deus para a vida dele. Aí o Jacó: então toma. E essas coisas, Deus foi olhando, dizendo: poxa, ele não está valorizando tanto. E ele foi criando situações para tentar ficar com a bênção do irmão. E a mãe também dele percebeu isso e começou a apoiá-lo nessa busca de receber alguma coisa que o outro filho mais velho, que tinha o direito, não estava valorizando tanto. E tinha um momento em que o pai tinha que abençoá-lo.
Ele tomou conhecimento que o pai já estava cego, velhinho, e que estava perto de morrer. E para poder confirmar toda aquela promessa, era necessário que o filho chegasse, se ajoelhasse diante dele, ele colocava a mão e declarava todas as palavras de bênçãos para aquele filho que era o mais velho, o Esaú. Não sabia do dia, Jacó sabia mais ou menos. Jacó deu um jeito de melar o corpo dele com a roupa do Esaú, vestiu a roupa do Esaú. O Esaú era muito peludo. Diz a Bíblia que ele deu um jeito de colocar um couro de cabra no braço, para que quando o pai, que era cego, passasse a mão sobre ele, percebesse que ele era peludo por causa do couro da cabra e achasse que era o Esaú. E ele fez lá uma tretazinha, fez lá um rolo, fez lá um negocinho para poder enganar o pai, para ficar com o cheiro do filho, preparou um cozido para o pai dele. O negócio, a arma dele sempre era com um cozidozinho que ele ia levar para poder dar um jeito. Ele preparou o cozido e levou para o pai comer. O pai estava velhinho e perguntou: quem é que está aqui? É meu filho Esaú? Ele pegou, mentiu, disse: é o Esaú. Mas a voz não está muito parecida. Não, mas é o Esaú. Ele pegou, passou a mão no braço e viu que era peludo, por causa da pele que ele tinha colocado da cabra, sentiu o cheiro era igual, começou a abençoar, dizendo que ele ia ser próspero, que tudo que ele colocasse a mão ia dar certo, o lugar onde plantasse o pé dele, ele conquistava o lugar, e todas aquelas bênçãos que os antigos precisavam muito, o pai foi dando, demorava a dar as bênçãos todas que tinha que dar para ele, foi dando, dizendo: você é bênção, onde você estiver, você vai ser um camarada abençoado, as coisas vão dar certo para você, a tua descendência vai ser grande, e foi abençoando, 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 abençoando. Quando ele acabou de abençoar, Jacó se levantou, já estava com os sacos de roupa pronto e vazou de casa, porque ele sabia que quando o irmão dele chegasse e tomasse conhecimento que a bênção que era dele, o irmão tinha pego, com certeza Esaú podia matá-lo. Ele recebeu a bênção e vazou, foi para a casa de um tio que ele tinha chamado Labão, que ficava em Padã Arã. Ele saiu de Berseba para Padã Arã, uma distância de 750 quilômetros, ficava o lugar para onde ele foi, mais ou menos daqui para Balsas. Ele saiu a pé e eu vou embora, porque se meu irmão, quando chegar, que tomar conhecimento, que ele for pedir a bênção do papai, o papai falar que já me abençoou, ele vai ficar furioso e vai querer me matar. Ele pegou, vazou, com a conivência da mãe. Ele foi embora, saiu em direção da casa do tio. Esaú chegou, quando foi atrás do pai para receber a bênção dele, o pai disse: mas eu já dei a bênção para você. Não, mas como abençoei? Aí ele: abençoou o Jacó. Quando ele correu atrás do Jacó, procurou o Jacó já tinha vazado, estava longe. E o Jacó foi embora. Quando ele saiu de casa, ele saiu com uma mão na frente e outra atrás, não tinha nada, não sabia de futuro, não sabia o que ia acontecer, não sabia se ia dar certo ou não, não sabia o que aquela situação esperava no futuro. É aquela situação em que você fica simplesmente fundamentado numa incerteza, na dúvida de como vai ser amanhã. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar? Será que eu vou realmente ascender? Será que a minha vida vai melhorar? Será que as coisas vão dar certo? E você fica com toda aquela incerteza e de repente você descobre que pessoalmente você não tem mecanismos ou meios para poder mudar a sua vida, mudar a sua realidade, mudar o seu futuro, mudar as questões, e você fica totalmente na incerteza, sem saber o que vai ser da sua vida amanhã. Quantas vezes nós nos sentimos assim, diante de uma incerteza? A gente sonha com tanta coisa, mas às vezes durante um ano, durante uma semana, tanta coisa acontece na vida da gente. Quantas pessoas que às vezes dormem bem e amanhecem, estão realmente com a vida totalmente destruída, esfacelada por situações que acontecem, como acontece na vida de muitas pessoas. Como é inseguro você poder ter controle do futuro e saber que o futuro realmente está sob controle de alguém que pode controlar e dominar as coisas e criar possibilidades para você. Essa incerteza é alguma coisa que mastiga o cérebro da gente, a mente da gente, a insegurança, a incerteza é quando você para e olha para você: o que eu vou fazer da vida? Como é que vai ser minha vida? E você não vê perspectiva de nada e não sabe como mudar toda uma situação, toda uma realidade.
É nesses momentos que eu digo para vocês que entra Deus na vida da gente. Deus entra para poder tornar possível o que parece impossível. Deus entra para poder criar a possibilidade das coisas. Deus entra para gerar na nossa vida situações que só Ele pode gerar, só Ele pode criar, porque a própria Bíblia fala lá no livro de Romanos que Ele é um Deus que chama a existência as coisas que não existem, as situações que não tem nenhuma possibilidade para você, alguma coisa que você não tem como mudar, alguma coisa que você não tem como tornar realidade por você mesmo, ainda que você tenha muita força de vontade, ainda que você seja uma pessoa determinada, aquilo em que você esbarra nos seus limites, não é limite para Deus. Por quê? Porque Deus cria a possibilidade das coisas, e a Bíblia diz que Deus é um Deus de milagres. Ele estava assim, indefinido. Tudo estava às escuras e incerto para a vida dele. Mas ele saiu de casa com uma mão na frente e outra atrás, sem nenhuma perspectiva positiva do futuro, mas saiu fugido. E ele foi. Chegou no meio do caminho, num determinado lugar. Ele teve sono e foi dormir. Quando ele foi dormir, ele arranjou uma pedra, ele colocou a pedra, colocou a cabeça na pedra. Dizem que se usava essas pedras para poder proteger a cabeça também. Quando ele deitou ali, ele dormiu, ele adormeceu. Quando ele dormiu, ele teve uma visão de Isabel. Ele viu uma escada que desceu dos céus até a terra. Aquela escada desceu dos céus até a terra, e diz a Bíblia que os anjos pegavam, subiam e desciam dessa escada aí. Até coloquei ali. Os anjos ficavam subindo e descendo dessa escada, que vinha lá do céu até a terra, e ele teve aquela... Quando ele acordou, ele disse: meu Deus, eu estou num lugar que é o lugar de Deus aqui. Ele chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Ele disse: Deus está comigo, Deus está comigo. O que significa essa visão dessa escada? Significava o seguinte: que os céus estavam em conexão com ele. Diga glória a Deus. Deus permitiu que ele tivesse aquela visão para que ele pudesse entender que naquela jornada que ele estava empreendendo, o céu estava em conexão com ele. Ele viu uma escada que os anjos desciam como que para poder dar a ele ciência de que Deus estava em conexão com ele, de que Deus estava se preocupando na proteção dele, e que Deus estava indo com ele naquela jornada, mas ele não sabia de nada ainda, que Deus estava dentro do negócio. Por que Deus estava dentro do negócio? Porque Deus tinha aliança com o avô dele e tinha aliança com o pai dele. Quando Deus realmente estabeleceu aliança com Abraão, que era o avô dele, Deus estabeleceu aliança até a 4ª e a 5ª geração, existiu uma aliança. O que é aliança? É um acordo que Deus respeita quando Ele faz com alguém da tua família. E por isso que tem pessoas que às vezes não entendem: poxa, o meu avô era servo de Deus e tal, eu nunca pensei em ser servo de Deus. De repente, quando vê, você entrou nessa conexão, você está dentro daquilo. Por quê? Porque existe uma conexão, existe uma aliança que Deus estabelece, onde Ele se compromete até com as suas gerações futuras. Diga glória a Deus. Isso é bom saber, né? Às vezes você rejeita, você pula, você vai longe, você vai lá longe, mas Deus te traz e diz: você é daqui porque eu tenho uma aliança com você que começou lá com o teu avô. E você entra na aliança. Você às vezes não quer, você às vezes se mantém longe, mas de uma hora ou outra você entra, porque Deus vai te buscar para tentar te dizer para você: eu tenho aliança contigo, porque essa aliança eu estabeleci lá longe. E era isso que Deus estava querendo dizer para o Jacó: nós temos conexão, amigo. As alianças que eu tenho com o seu avô, elas se estendem até você. Só que Jacó não tinha experiência com Deus. Toda a vida dele com Deus, ela se pautava no conhecimento que ele tinha daquilo que Deus tinha feito e tratado com os pais deles e com o avô dele. Mas ele mesmo não tinha uma experiência.
Às vezes nós sabemos muito de Deus, mas daquilo que Deus faz na vida de outras pessoas, naquilo que Deus criou de situação na vida de fulano, na vida de Beltrano, na vida do meu pai, da minha mãe, mas você mesmo nunca teve uma experiência, uma proximidade, alguma coisa que possa impactar você, de repente, como seu pai, como seu avô foi impactado. Mas você vive fundamentado numa experiência daquilo que lhe contaram, que não é sua, mas que te envolve, que chama a sua atenção. Mas todas as vezes que Deus tem que a sua família ou alguém lá atrás tem algum tipo de experiência com Deus que você não teve, vai chegar o momento em que Deus se revela a você, se manifesta a você, para tentar fazer você entender que você vai ter a sua experiência, a sua história construída por Ele. E era exatamente isso que Deus estava fazendo com Jacó agora. Criando uma experiência sobrenatural, de uma visão, e dizendo: nós estamos em conexão. Eu estou honrando aqui a aliança que eu comecei lá com o teu avô. Eu estou aqui estabelecendo essa aliança. E Jacó acordou e disse: puxa, esse lugar é um lugar de Deus, o lugar que eu estou é um lugar especial. Ele nunca tinha tido nenhuma experiência sobrenatural. A primeira dele foi essa. Deus se revelando, se manifestando e dizendo a ele: eu estou contigo. E ele pegou, parou e disse: eu estou saindo para uma vida incerta. Eu não sei o que é que vai acontecer daqui para frente. Aí ele falou: Deus, quero logo estabelecer essa conexão com o Senhor. Ele falou para Deus: eu estou indo para uma viagem certa. Meu irmão está querendo me matar. Eu estou indo aqui em direção da casa do meu tio. Eu não sei o que é que vai acontecer. Existe um futuro todo incerto das coisas que eu não sei se vão dar certo ou não. Mas eu não quero muita coisa, ele falou para Deus. Não é muita coisa que eu peço para o Senhor. O que eu peço para o Senhor é somente uma coisa. Se nessa caminhada que eu vou para esse lugar que eu não sei nem para onde é direito, se o Senhor for comigo, me dê roupa para vestir, me dê pão para comer, me dê comida, e for comigo nessa caminhada, eu quero lhe dizer uma coisa, que eu faço um voto ao Senhor. E o voto é esse: se o Senhor for comigo, me acompanhar nessa caminhada, me sustentar, não deixar eu morrer, mas me fortalecer e me levar nessa jornada toda que eu estou começando agora, que eu não sei o que é que vai ser amanhã, o que vai ser depois, eu faço um voto ao Senhor e digo ao Senhor o seguinte: que daqui para frente, tudo que eu ganhar do Senhor, eu vou lhe dar o dízimo. Ele falou para ele. Por que ele pensou nisso? Porque ele sabia que o avô dele era muito próspero. Ele sabia que o avô dele era muito rico. E ele sabia também que o avô dele era dizimista. Ele entendia que toda a prosperidade do avô dele estava fundamentada no dízimo que Abraão dava. A Bíblia diz que Abraão começou a dar dízimo para um sacerdote que era eterno, que apareceu de repente só para ele poder praticar o ato de, que foi Melquisedeque, diz a Bíblia. A Bíblia diz que esse sacerdote, para que ele deu dízimo, diz a Bíblia, que não tinha nem genealogia, diz a palavra de Deus. Foi um camarada que surgiu, assim como surgiu, desapareceu também, só para ele poder dar o dízimo, diz a Bíblia. E ele pegou, foi e disse, com certeza ele estava muito fundamentado nessa ideia do avô. Poxa, o meu avô era próspero. O meu avô é um camarada que conseguiu realmente conquistar muitas terras, então, e eu percebia que ele tinha essa prática, e ele pegou, foi e disse: bem, se o senhor for comigo, eu vou fazer com o meu avô. De tudo que eu ganhar, eu vou dar o dízimo. E esse foi um voto dele para Deus. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes a gente tem que fazer um voto para Deus diante daquilo que nós estamos querendo para a vida da gente. Para que Deus possa sentir pelo menos a sua parte sendo feita dentro de uma possibilidade de coisas que você possa cumprir, que Deus possa de repente fazer a parte dele também. Eu falei para vocês aqui numa outra ocasião que a nossa relação com Deus, ela não é uma via de mão única, ela é uma via de mão dupla.
Se você pede muitas coisas para Deus, pois saiba que Deus pede muitas coisas para você. Ele pede posicionamento, Ele pede que você realmente se posicione, que você se situe, diga de fato o que você quer, mas que tenha um posicionamento onde você não esteja se relacionando com Ele somente para poder tirar vantagem dessa relação. Tudo aquilo que você ouve das pessoas falando, não, dá isso para Deus que Deus vai te dar aquilo, é barganha, e Deus não quer barganha com você. Deus quer aliança, quer compromisso, e quando você tem aliança com alguém, você tem direitos, mas você também tem obrigações. É isso que Deus está querendo com a gente, um posicionamento de aliança. E voto, você pode fazer o voto que Deus colocar no seu coração. No caso dele aqui, ele colocou o voto do dízimo, por quê? Porque ele sabia que o dízimo, baseado pela Bíblia, era o meio pelo qual Deus estabelecia um vínculo de poder nos prosperar financeiramente falando, que é o que ele queria. Mas voto você pode fazer voto que você quiser para Deus, que Deus coloca no seu coração. A Bíblia diz que você não pode fazer voto de tolo. Voto que você não possa cumprir. Mas que você tem que fazer os votos que Deus diz que você realmente coloca no teu coração, que você pode cumprir. E quando você faz esses votos baseados pela Bíblia, Deus vem e começa a confirmar coisas, porque Ele sente o quê? Sente que entra em conexão e aliança com você, onde não somente Ele tem alguma coisa para dar, mas você tem alguma coisa para dar também. Você se lembra do voto de Ana? Qual foi o voto da Ana? Ela não podia ter filhos. Ela era uma mulher estéril, mas ela queria ser mãe. Um dia ela foi para a casa de Deus e começou a chorar e disse para Deus, Senhor, se tu me deres um filho, eu faço um voto. Ela falou para Deus, e o voto que eu faço é esse, que quando esse menino nascer, que ele for desmamado, eu vou trazer para morar dentro da tua casa. Ela fez um voto com Deus, Deus deu um filho para ela, que se chamou profeta Samuel. E quando o menino ficou maiorzinho um pouco, ela não ficou com o menino em casa, ela cumpriu o voto. Ela veio na casa de Deus e mostrou para o profeta Elias, por essa criança chorava e orava eu. Está aqui, eu estou deixando ele para te servir aqui na casa de Deus. Por quê? Porque ela havia feito um voto que se Deus desse para ela, ela devolveria para Deus. Diga glória a Deus. Isso é voto. Às vezes Deus está querendo que você faça um voto, para Ele poder fazer o que você está querendo, para poder estabelecer um vínculo de aliança definitivo com você. Ele percebe que se você não fizer o voto, você realmente não faz a sua parte. Às vezes é necessário que o voto seja feito. E ele fez esse voto e foi embora. Chegou na casa do Labão, meu irmão. O tio dele começou a explorar ele. Primeiro que ele queria casar com uma das filhas do tio dele. O tio dele disse que dava a filha para casar. E diz a Bíblia que na hora, em vez de dar a mais nova que ele queria... Como era o nome da mais nova, vocês lembram? Raquel. Aí ele não deu a mais nova, ele deu a mais velha. Como era o nome da mais velha? Lia. Porque dentro da cultura, a filha mais nova não podia casar mais do que a filha... casar primeiro que a filha mais velha. Mas naquela região do Oriente, mulher usava tanto véu, tanta burca, que o sujeito só sabia quando ele levava para dentro da tenda, que ele tirava a burca dela, que ele via quem era. Ele pegou, casou com uma mulher toda coberta de burca, toda coberta de véu. Casou com ela e levou ela para a tenda. Quando ele levou para a tenda, que ele tirou o véu dela, que ele olhou, era Lia. Porque não podia casar com a mais nova antes que a mais velha se casasse. Ele chegou com o Labão e disse, Labão, como é que é isso aí? Eu trabalhei 7 anos para casar com a Raquel e agora tu me dá a Lia, eu trabalhei de graça para você, 7 anos. É, porque é assim que é a cultura. Agora tu vai trabalhar mais 7 anos de graça para mim, para eu poder te dar a Raquel. Ele teve que trabalhar de graça 7 anos para poder ficar com a Raquel. Você trabalhar 7 anos por causa de uma mulher? De graça? Tem gente dizendo, não sei não. Você trabalharia por ela 7 anos? De graça? Demorou muito para responder. Demorou demais para responder. A gente já fica assim. Ele trabalhou 7 anos pela Raquel, que era a mulher que ele amava. De graça, trabalhando
para o tio dela, para o pai dela, que era o tio dele. Até que ele ficou com ela. Mas quando ele ficou com ela, o tio dele era velhaco. Só queria explorar ele, explorar ele, explorar ele, explorar ele, explorar ele, explorar ele. Mas Deus queria mudar aquela situação, porque Deus tinha uma promessa com ele de um voto que ele fez. Vocês se lembram do voto? Já tinha se passado mais de 10 anos, ele lá tinha passado 14 anos, e ele lá não ralando, dando o maior duro, estava batalhando, não tinha nada, porque só trabalhava para o tio, por conta da mulher, já era 14 anos trabalhando de graça para o tio. Ele chegou com o tio dele: meu tio, vamos fazer um acordo aqui? Aí o tio dele: qual é o acordo? Eu não quero mais trabalhar de graça para o senhor, não. Vamos fazer um acordo. Eu vou cuidar das suas ovelhas, todinhas que o senhor tem. Mas o acordo é esse: a partir de hoje, o meu salário do que eu vou cuidar das suas ovelhas é esse. Qual é o... O meu salário vai ser as ovelhas malhadas que nascerem. Todas as ovelhas malhadas que nascerem do rebanho são minhas. As que não são malhadas são suas. O Labão: opa, fechado. Por que ele disse que estava fechado? Porque é muito difícil nascer ovelha malhada. É difícil demais, é raro. Em cada 100 deve nascer uma. O Labão disse: isso é um bom negócio para mim. Disse: pois agora o teu salário vai ser só as ovelhas malhadas. As ovelhas malhadas que nasceram do rebanho não são minhas, são tuas. O Jacó está certo. O Jacó fez aquilo fundamentado numa bênção que ele tinha de quem? De Deus, de um voto que ele tinha com Deus, de uma aliança que ele tinha com Deus. Ele começou a colocar uns pauzinhos todo arrancado a casca nos pontos onde as ovelhas tomavam água. Não sei onde foi que Deus deu essa orientação para ele. E começou a cuidar das ovelhas do Labão. Sabe o que diz a Bíblia? Que dali para frente só nascia ovelha malhada. O Labão: mas o que está acontecendo? E era ovelha malhada, e nasce ovelha malhada, e nasce ovelha malhada, e nasce ovelha malhada. Só nascia malhada. E diz a Bíblia que o homem ficou maluco, que ele era caninga e vendo só nascendo ovelha malhada. E o rebanho do Jacó se multiplicou, e não demorou muito, ele estava riquíssimo, estava montado, estava na grana, podia romper com o tio dele, que a vida dele já estava feita. O que era incerto, o que era dúvida, o que ele não sabia o que ia acontecer, Deus entrou na história, naquela visão, estabeleceu uma aliança, mudou a história dele, e ele então já começou a ficar um camarada riquíssimo e ter um rebanho violento, porque naquela época a riqueza das pessoas era o rebanho que tinha, porque ninguém tinha, não era uma época de dinheiro, era de rebanho, mundo rural. Ele começou a ter um rebanho enorme, ficou riquíssimo, começou a ter uma família, mas ele estava com uma pendência da vida, de um passado que perturbava a cabeça dele. Qual era? O problema com o irmão dele. Ele sabia que o irmão dele ainda procurava ele para matá-lo. Mas ele falou para Deus no voto lá: se eu for, o Senhor for comigo. Ele só pediu para ter pão para comer e água para beber. Deus deu além daquilo que ele pediu. Ele não pediu riqueza, ele não pediu um rebanho enorme. Ele já tinha tudo, já tinha camelo. Camelo era um negócio caro, gente. Você sabe o que era camelo? Era uma Land Rover de hoje. As pessoas usavam o camelo para quê? Para poder atravessar o deserto, que ele bebia pouca água. Quando você queria fazer viagem longa, você ia de camelo. Quando você queria fazer viagem por perto, você usava 1.0, um jumento zerado que tinha por lá, que você usava para ir pescar. Mas viagem longa era com camelo. E não era fácil ter camelo. Era caro, pois ele tinha muitos camelos. O cara ficou bem na vida. Ele disse: bem, eu tenho que resolver um problema da minha vida que está pendente, voltar para casa e me acertar com meu irmão. Foi quando ele voltou para casa, que ele veio, que ele atravessou o Val de Jaboque. Quando ele atravessou, a Bíblia diz que apareceu um anjo para ele, que ele viu o anjo, ele se agarrou no anjo. Quando ele se agarrou do anjo, o anjo: rapaz, me larga porque eu tenho que ir. Ele falou: não, ele falou para o anjo assim: eu não vou te largar enquanto tu não me abençoar. Ou o Senhor me abençoa ou não te largo. O anjo querendo tirar: não, sai fora, rapaz. E ele agarrado no anjo,
ele agarrado no anjo. E o anjo, me larga de mão, rapaz. Isso lá depois da beira do rio, lá, no meio do junco, ele lá agarrado. Me segura, me larga, o anjo. Me larga, rapaz. Eu tenho aqui o anjo. Não, não te largo, não. Enquanto tu não me abençoar, eu não te largo. Ele queria mais bênção, porque ele sabia que ele estava voltando para casa para encontrar com o irmão dele. E encontrar com o irmão era uma barra pesada. Ele sabia que ia ser um problemão. Ele já tinha preparado um monte de presente para o irmão dele que ele mandou. Mandou presente, mandou um monte de coisa, cara para o irmão, para ver se ele acalmava o coração do irmão. Mas ele, para ter segurança, ele precisava da bênção de Deus. E o anjo, ele agarrado no anjo, e ficaram numa luta, ele e o anjo, lá na beira do rio, ele querendo ir embora o anjo, e ele agarrado no anjo, e o anjo disse, me larga que já está quase amanhecendo. Ele disse, eu não te largo. Até que diz a Bíblia que o anjo estendeu a mão e feriu ele na virilha. Fez um corte na virilha dele, ele ficou meio machucado. Mas mesmo machucado, com a perna machucada, ele continuou agarrado no anjo, e o anjo dizia, me larga. Ele dizia, eu não te largo, porque enquanto tu não me abençoar, eu não largo o Senhor. Ele falava para o anjo, eu não vou desgrudar do Senhor, ou o Senhor me dá a bênção, ou então eu não largo do Senhor. O anjo lá pelas tantas da madrugada disse, rapaz, como é teu nome mesmo? Rapaz? Ele deve ter dificuldade para falar o nome dele, porque o nome dele tinha um significado que não era muito ruim. Significava usurpador, trapaceiro. O nome dele tinha esse significado. O anjo, como é teu nome? Ele, ih, rapaz, tem que dizer que aqui é meu nome. O meu nome é Jacó, Senhor. O anjo disse, teu nome não vai ser mais Jacó. A partir de hoje, o teu nome vai ser Israel. Porque como um príncipe, lutastes com Deus e prevaleceste. Abençoou ele. Quando abençoou, ele largou o anjo. Que ele foi para a jornada, se encontrou com o irmão, ficou tudo bem, e Deus então confirmou a bênção que tinha se estabelecido numa conexão, num acerto que foi feito em um determinado lugar, onde se estabeleceram votos e compromissos de Deus e compromissos dele também. Por que é que eu estou pregando isso para você, irmão, nesta tarde? Talvez você está precisando fazer um voto para Deus. Eu não sei o que é que Deus coloca no teu coração. De repente os desafios são grandes. De repente os desafios parecem assim, desafios inalcançáveis, intransponíveis. Alguma coisa que parece tão distante para você, que parece alguma coisa tão difícil de você chegar lá ou de você alcançar. Eu digo para você, com Deus, você chega em qualquer lugar. Você está me entendendo? Quando eu disser essa palavra de novo, você vai dizer bem alto para Deus assim, eu recebo. Tá bom? Com Deus, a gente chega em qualquer lugar. Pois receba, é a palavra de Deus. E ele foi, conseguiu, alcançou, deu tudo certo, porque Deus respeitou uma conexão e uma aliança que havia entre ele e aquele rapaz com quem ele se revelou no momento em que dormia. Talvez hoje, Deus esteja se revelando para você, para dizer para você, olha fulano, a tua saída é isso, é você fazer um voto comigo. Talvez o que você tanto almeja, que você está querendo, talvez a segurança, no meio dessas incertezas que você tem com respeito ao futuro, com respeito ao amanhã, elas vão se concretizar fundamentadas exatamente numa aliança que você possa fazer comigo. Então que você possa fazer essa aliança com Deus, que Deus possa estabelecer essa aliança com você. E através então dessa aliança que você se permite estabelecer entre você e Deus, aconteça fundamentada no voto que você possa fazer com Deus. E você vai, comece esse ano, sabendo de uma coisa, eu estou em aliança com Deus. Faça a sua parte no seu voto, e eu duvido que Deus não vá fazer a parte dele. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus.